quais são as 6 regras de um investidor de sucesso e como se tornar vencedor no mercado ao longo dos anos. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre as 6 regras do investidor de sucesso. Para a gente ter sucesso no mercado, a gente precisa olhar para pessoas que já tiveram sucesso ao longo dos anos e aprender com os seus erros e os seus acertos. A principal regra, a regra número 1, é a convexidade. É procurar fazer seus investimentos de uma forma convexa, que você tenha muito mais a ganhar do que a perder praticamente em todos os cenários, e mesmo que venha a perder muito pouco em relação a todo o estrago que vem acontecendo no mercado, por exemplo. Isso vai de encontro muito com a segunda regra, que é o investimento maior em ações e fundos imobiliários. Porque quando você pega ao redor do mundo as fortunas que foram criadas no passado e as fortunas que são criadas hoje, são através de negócios. E não há nada mais lucrativo do que um negócio. Tudo que a gente consome e a gente faz é um negócio. Então, se você decidir assistir uma série, é um negócio tanto para o streaming quanto para a empresa que produziu aquela série, aquele filme. Quando você vai para a parte de lazer, vai para uma praia, vai fazer uma viagem, alguma coisa, é um negócio para alguém. Então a gente sempre foi rodeado de negócios, mesmo quando ainda não existia uma moeda de troca. Mesmo quando lá antigamente, quando era praticado o escambo, que era a troca por produtos e serviços, a humanidade sempre foi movida e provavelmente nada vai mudar enquanto a isso. A gente vai continuar fazendo negócios para o resto da vida. Então, negócios é a principal forma de você adquirir, de você participar de grandes fortunas. Então, quando você pega o histórico das pessoas mais ricas, tem lá negócios, tem imóveis. Então, esse investimento mais pesado em ações e imóveis. A terceira regra é a regra da diversificação. Vamos, por exemplo, pensar que você investe em apenas empresas do setor elétrico. E aí você vai estar exposto a apenas um mercado, a apenas um setor. Então esse setor ele pode sofrer por qualquer motivo, de repente uma escassez hídrica, uma regulamentação maior do governo ou qualquer outra coisa do tipo que vai impactar diretamente aquele setor. Já quando você tem investimentos naquele setor, mas também tem investimentos no setor bancário, no setor de varejo, de saneamento, você fica muito mais blindado em relação a isso. Não é porque aconteceu alguma coisa que afetou o setor elétrico que ele vai também afetar o setor bancário. São setores que não têm nenhuma correlação, por mais que estejam na mesma economia. Vamos pegar o exemplo do início da pandemia, início de 2020. Setor de varejo, aviação, turismo sofreram bastante e ainda, digamos que ainda vem sofrendo alguns reflexos da pandemia. Já outros setores, simplesmente nada aconteceu, muito pelo contrário, teve até um faturamento muito maior. Então, quando você pega energia elétrica e saneamento, qual foi a diferença que teve por conta da pandemia? Muito pelo contrário. Teve empresas aí que bateu o recorde de faturamento porque as pessoas estavam mais tempo em casa, as pessoas estavam consumindo mais. Então, é importante você diversificar no sentido de você se expor a diferentes classes de ativos que não são correlacionadas e que muito provavelmente no longo prazo você vai sair ganhando mais. A quarta regra é a regra do longo prazo. Os investimentos eles demoram a maturar. Quando você pega um dos maiores investidores da história, eles sempre investiram com foco no longo prazo, porque o curto prazo ele é muito incerto e ele oscila bastante, ele é muito sensível às notícias que acontecem no dia a dia. Então, quando você pega notícias como inflação, notícias sobre eleições ou qualquer coisa do tipo, eles influenciam muito no preço nesse curto prazo, mas no longo prazo a tendência é que aquela oscilação ela vai se tornar irrelevante ao longo do tempo. Então, foco no longo prazo, foco nos resultados futuros. A quinta regra é a simplicidade. Quando você olha também para os investidores, você vê que eles compraram participação em empresas praticamente que não se mostravam que seriam boas ao longo do tempo. Tão boas assim, porque a grande participação de um dos investidores mais bem-sucedidos da história, do Warren Buffett, são de empresas bancárias, empresas do setor elétrico, empresas do setor de seguros, não são empresas de tecnologias. Não é uma crítica à tecnologia, mas ele fez o simples, o básico, que é pegar empresas que basicamente nós não conseguimos viver sem energia elétrica, sem saneamento, sem seguro, sem bancos,
sem telefonia. Então ele pegou essas empresas, comprou ações dessas empresas, foi aumentando a participação ao longo do tempo, foi recebendo mais dividendos, reinvestindo. Então ele fez o básico ao longo dos anos e que é um básico que deu muito certo, porque o hábito das pessoas não vão mudar nunca em relação a isso. Muito pelo contrário, a gente está cada vez mais dependendo de energia elétrica, de internet, está tudo mais conectado. Hoje, muito raro alguém fazer ligações ou resolver alguma coisa que não seja pelo celular. Entrando agora na sexta e na última regra, é a regra da consistência. E ela vale para qualquer área da sua vida, não só apenas na área de investimentos. Você precisa ser constante. É a mesma coisa que você quer entrar numa academia, quer ter resultado de uma pessoa que vai para a academia constantemente, mas você só vai uma vez na semana ou poucas vezes no mês, muito dificilmente você vai ver algum resultado. Então, muito provavelmente você vai desanimar e desistir, mas é preciso ter consistência, ser constante ao longo do tempo. Esse é um desafio também, tanto para a parte pessoal como para a parte dos investimentos. Nem todo mês você vai ter aquele cenário perfeito, principalmente aqui no país. Sempre está acontecendo alguma coisa política, econômica, eleição, qualquer coisa do tipo. Então o ambiente ele nunca vai ser favorável, mas você precisa ter a disciplina e a consistência de investir uma parte da sua renda ao longo dos anos, que é isso que vai fazer diferença. Você ter consistência, foco no longo prazo, simplicidade, que é fazer aquilo que dá certo, fazer aquilo com constância para ter um resultado lá na frente. Essas foram as 6 regras de um investidor de sucesso, contadas por um dos maiores investidores do planeta, Warren Buffett. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima.